Olá, pessoal. Mais uma vez, Nelson Fuirini, abrindo um vídeo aqui sobre os pontos importantes para calibrar o equipamento gerador de corrente interferencial vetorial. Essa série de vídeos eu criei no sentido de você ter mais facilidade no acesso desses equipamentos, né? São uma série, vão ter vários vídeos sobre pontos importantes para calibrar. Aí vai vir todos os equipamentos, já falamos de ultrassom, né? Estamos falando de TNS, de corrente interferencial hoje, depois vem TNS, BMAC e assim por diante. Então, é uma aula assim, é um resumo da aula que está lá no módulo 1 de correntes de baixa e média frequência. Mais para você ver se o equipamento que você vai adquirir é um equipamento que preenche todas as necessidades e requisitos para a sua conduta terapêutica, tá? Embasado nos conceitos, na literatura e nos trabalhos e no dia a dia de cada profissional. Então, essa aula aqui é uma aulinha sobre interferencial, uma aula rápida, mas para levantar os pontos importantes para você calibrar um equipamento diante do equipamento e do seu paciente. Tá legal? É uma série de pontos importantes. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Bom, primeira coisa, né? Item 1. Calibragem da corrente portadora. Então, a corrente interferencial vetorial, ela tem uma corrente portadora, que ela pode ser de 2.000 para lesões mais superficiais, 4.000 lesões mais profundas e 8.000 para as lesões extremamente profundas. Isso é uma corrente portadora, tá vendo aqui, né? Ela não tem interferência ainda, né? Uma é fixa em 4.000 e outra em 4.100, porque o MF vai ser de 100 Hz, são 100 pacotinhos de interferência que você vai ter. Então a corrente portadora é sempre assim, é uma senoide, né? Que ela interfere entre si. A corrente portadora dá condições de agir em tecidos de diferentes profundidades. É isso que a gente tem essas três frequências portadoras. Serve para isso. Se eu tenho uma lesão, por exemplo, quero pegar um piriforme. Se o meu equipamento der 2.000, 4.000, você vai usar 4.000. Se o seu equipamento tiver 8.000 de portadora, eu vou para 8.000, porque o piriforme tem que atravessar o glúteo para estar lá embaixo. Tá? Então, quanto mais profundo for sua lesão, maior seria a sua corrente portadora. Isso é uma boa ideia. A profundidade está inversamente proporcional à reatância capacitiva, ou seja, quanto menor é a reatância capacitiva, maior é a profundidade de ação da corrente. E a reatância capacitiva é menor quanto maior for a corrente portadora. Então, a menor reatância capacitiva nós vamos ter com 8.000. Tá? Então, a reatância capacitiva, nós já conhecemos essa fórmula aqui, é 1/2 vezes π, que é uma constante, 3,14, vezes F, que é a corrente portadora, vezes C, que é uma constante 10 a menos 6. Tá legal? Então, tá aqui, sem problema nenhum. Então, é importante entender da corrente portadora, lógico, ela nos garante se eu vou chegar ou não no tecido de interesse. Então, é muito importante essa calibragem das correntes portadoras na corrente interferencial vetorial. Legal? Isso é um ponto que você tem que procurar no seu equipamento. Se tem, ótimo. Se não tem, fique esperto. Tá? Porque ele pode ter uma corrente fixa de 4.000. Não é uma boa. Ou fixa de 2.000, pior ainda. O ideal é ter as 3 frequências, se possível. Opa, tá pulando esse negócio aqui, cara. Que negócio desse aí. Vamos lá. Tá, então vamos nós. Bom, 2. Amplitude da frequência modulada, o AMF. Tá? O AMF varia de 1 a 150 Hz. Em média dos equipamentos é de 1 a 180, 170, 150, pode chegar até 200. Tendo até 150 é suficiente. E a calibragem está diretamente relacionada à fase da inflamação, ou seja, quanto mais agudo o processo, mais alto o AMF. Subagudo, mais baixo. Crônico ou final da recuperação, mais baixo ainda. Então, eu mostrei lá na aula teórica quais são as faixas que nós devemos trabalhar. Então, o que é o AMF? A interferência das duas correntes portadoras, né? Essa interferência gera os módulos, e esses módulos de baixa frequência é chamado de amplitude de frequência modulada, AMF. E ele é muito importante,
porque a calibragem dele, né, você pode começar com uma calibragem e terminar com certeza em outra calibragem. Tá? Por quê? Porque ele respeita a fase da inflamação. Fase aguda, subaguda e crônica, ou fase de inflamatória, resolutória, ou fase proliferativa, fase de produção e fase de remodelação. Então é em cima disso que nós trabalhamos com o nosso AMF, que é a interferência de duas correntes de média frequência, né? Por exemplo, se eu calcular aqui uma AMF de 120, então com certeza vamos pôr uma corrente de 4.000. Então essa aqui vai ter uma 4.000, essa vai ter 4.120. Então nessa interferência ela vai ter 120 balõezinhos desses, ou seja, uma amplitude de frequência modulada de 120. É assim que funciona dentro do equipamento. Legal? Tranquilo? Então tá aqui, ó. Outra coisa que é importante, delta do AMF. O que é delta? Delta é igual a F1 mais F2, frequência 1 mais uma frequência 2, ok? O delta da frequência deve somar o valor do AMF mais 50% ou um pouquinho mais do AMF. Então o que é isso, Nelson? Então, por exemplo, eu coloquei lá uma frequência de 120 Hz, tá? E aí eu tenho que calcular um delta de frequência para não acomodar a estimulação, ele fica variando a frequência, né? Então veja, se eu pus um AMF de 120, eu vou ter que calibrar o delta do AMF, que é F1, que é o 120, mais F2. Esse F2 é mais ou menos 50% ou um pouquinho mais do AMF que você colocou. Então, se eu pus 120, eu posso colocar lá 60, 65, vamos pôr 65. Então, é 120 mais 65, que é 50% do AMF, um pouquinho mais, vai dar 185 Hz. Então, esse delta de frequência ele vai de 120 a 185 e volta de 185 para 120. Então, ele fica oscilando nessa frequência, de 120 a 180. Por que faz essa frequência? Olha, para evitar a acomodação do estímulo. Um estímulo constante, todo momento você tem acomodação, você tem ou varia a frequência ou sobe a intensidade. Então, é esse que é o problema. Então, aqui, por exemplo, um balãozinho. Por que esse balãozinho é mais gordinho, Nelson? Porque aqui eu tenho 120 Hz. Quando eu aumento para 185, o balãozinho fica menor. Então, aqui é 120 e aqui é 185. Porque o balão tem que caber mais balão na mesma unidade de tempo. Então, a MF, isso aqui é o delta, que seria já F1 mais F2. Onde eu tenho o delta da frequência deve somar ao valor do AMF. O que é o delta da frequência? É o F2, tá? Que é sempre 50% do que você calculou da AMF. Eu considero 50% ou um pouquinho mais. Se colocar 50%, tá tudo certo, tudo válido, sem problema nenhum. Mas isso é importante, é uma calibragem que o equipamento precisa ter. Tá legal? Opa! Tá pulando de 2 em 2 isso aqui, cara. Tá com pressa. Bom, o delta de frequência, tá aqui, tá certo. E tem 4. O slope. O que é o slope? É o tempo estipulado para ser somado o delta da frequência e subtraído em seguida. Então vamos supor aqui. Eu coloquei lá um AMF de 50 Hz. Fase crônica, por exemplo, ou final da recuperação, fase de remodelação lá no fim. 50 Hz. Aí eu vou pôr um delta de frequência. Bom, 50, eu vou pôr 25. Tá? 50% do AMF é o delta de frequência do AMF. Então, ficaria 50 mais 25, 75. Eu vou pôr um slope nessa fase, que eu estou considerando fase crônica, ou final da recuperação, 1 para 1. Então, significa o quê? Ele fica em 50 Hz, 1 segundo. E, de repente, ele vai para 75 Hz e fica 1 segundo. De repente, ele cai de novo, de 75 para 50. De repente, ele vai para 75, 50, 75, 50. Ele fica oscilando de 1 em 1 segundo. Isso a gente usa em processos crônicos, que é para excitar, para estimular a atividade metabólica, ou na fase de remodelação, que a gente quer também que há uma reabsorção, né, da cicatrização, do excesso da cicatrização. Isso é um slope 1 para 1.
Existe o slope 151, que é para a fase subaguda. Vamos por lá. Eu coloquei aqui um AMF de 100 e vou colocar um delta de frequência de 55, ou seja, 50% e um pouquinho mais. Então vai ser 100 mais 55. Só que eu vou calibrar ele para uma fase, eu estou numa fase subaguda. Ou na fase subaguda eu tenho que trabalhar com slope 151. Então ele está aqui, por exemplo, com 100. Aí ele leva 1 segundo, ele sobe de 100 para 100 mais 55, que é o delta de frequência, 155. E aí ele fica 5 segundos com 155. Deu isso, ele desce em 1 segundo de 155 para 100 e fica 5 segundos, tá? Em 100. Deu 5 segundos, ele sobe em 1 segundo de 100 para 155 e fica 5 segundos com 155 e vai oscilando. O que está acontecendo? Quando ele sobe subitamente de 100 para 155, isso excita. Aí ele fica parado 5 segundos com 155, isso ceda. De repente ele cai de novo, excita de novo. Fica em 100, ele ceda. Então ele fica, estimula e ceda, ou seja, está na fase subaguda. E você tem o quê? Você tem a fase aguda. Então você pode trabalhar em 6x6 e já existem alguns equipamentos trabalhando em 12x12. O que significa isso? Vamos pôr, coloquei uma frequência lá de AMF de 130 Hz e vou colocar 65, vou pôr 70, tá? 50% é um pouquinho mais. 130 com 70, 200. O que acontece? Ele vem aqui, ele está aqui com 130, mais 70. Ele vai subindo de 130 para 200 em 6 segundos. De 200, ele cai de novo, né, numa velocidade tranquila, moderada, em 6 segundos para 130. E depois ele vai para 200 em 6 segundos. Deu 200, desce para 130 em 6 segundos. Então ele leva 6 segundos para sair de 130 para chegar em 200. Por que 200, Nelson? É o delta de frequência, 50% um pouquinho mais do que você calibrou do AMF. Ah, legal. Então é mais sedante isso, é mais suave isso. Isso a gente usa em fase aguda. Se estiver extremamente agudo, se tiver no seu equipamento 12x12, use em 12x12. Não, está aguda, Nelson, mas nada de excepcional, 6x6. Então, seja, o tempo da variação da corrente está ligado à fase inflamatória. Tempo grande de variação, fase aguda. Tempo médio de variação, fase subaguda. E tempo curto de variação, crônica ou final da remodelação. Tá legal? Então, isso é um material, é um ponto do seu equipamento que é importantíssimo. Tá? Da hora que for comprar um equipamento, essas coisas são fundamentais para você poder trabalhar. Técnica da aplicação. Nós temos uma técnica bipolar, facilidade na localização da lesão. Olha, eu estou com uma tendinite de De Quervain aqui, tá? Então a aplicação é bipolar, não tem que fazer tetrapolar coisa nenhuma. É bipolar que é a melhor aplicação. Aqui eu tenho 100% de modulação. Nós já discutimos isso lá na aula de corrente interferencial vetorial no módulo 1, tá? Então a melhor aplicação é a bipolar. Só que muitas vezes você tem, por exemplo, o joelho que chega totalmente edemaciado, tá? Com uma sinovite traumática, por exemplo, ou uma subluxação patelar, né? Ou uma lesão parcial de ligamento. Então o joelho está inteirinho, não tem onde você mexer. Então aí nesse caso você vai para uma tetrapolar, um canal aqui, como nós vimos na aula prática, e aí os vetores, né? Você vai trabalhar tetrapolar vetorial, isso numa lesão difusa ou de grande área. Então tá aqui, ó, né? Então tem um vetor varrendo esse quadrante, eu tenho um vetor varrendo esse quadrante, um vetor varrendo esse quadrante e um vetor varrendo. Então eu estou tratando de todo esse quadrante. Quando localizar a lesão, eu vou localizar a lesão no ligamento colateral medial. Aí eu vou para uma bipolar aqui, com certeza. Então é isso que nós fazemos
no equipamento. Tudo é importante no equipamento, desde lá da corrente portadora e vem todos os dados de calibragem do equipamento são fundamentais. Há uma necessidade, há uma condição necessária de calibragem, porque o seu quadro vai mudando à medida que você vai evoluindo no seu paciente. Ok? Intensidade da corrente, que é outro potenciômetro. A intensidade da corrente deve ser bem clara e tolerável pelo paciente. Se possível, evitar contrações musculares da região que você está usando a corrente interferencial. Ela não foi feita para fazer eletroestimulação. Ela trabalha no sistema de controle do quadro álgico e inflamatório e de tonização, não para atividade muscular nenhuma. Tá? Então a intensidade é tolerável, clara e tolerável pelo paciente. Se possível, evitar as contrações musculares. Ok? Importante. O tempo de aplicação. Esse potenciômetro vai normalmente de 1 a 30 minutos, né? Agora, a aplicação da corrente interferencial sempre é superior a 15 minutos. Não adianta fazer interferencial com 5, 3, não existe, tá? Existe a necessidade de provocar a depressão pós-estatória ortosimpática. E isso leva um certo tempo, como também a liberação de endorfina a nível das sinapses da célula T. Então, esses aparelhos que provocam liberações de mediadores químicos, né, próprios, né, quer dizer, eu vou bloquear a via polimodal 4, né, vou provocar uma depressão pós-estatória da via polimodal 4, para não informar o hipotálamo, para não liberar muito neuropeptídeo, para não liberar muito ácido araquidônico, para controlar a liberação de prostaglandina e bradicilina, para controlar a liberação de histamina e serotonina. Então, na minha cabeça já tem tudo isso. Então, eu estou usando equipamento para controlar o processo inflamatório e controlar o processo álgico, tá? Ou seja, eu preciso estimular pulsos em microsegundos para estimular as vias rápidas e inibir as vias lentas, que é a dor que nós tratamos, liberando principalmente endorfina a nível de sinapse na célula T. Isso traz um tempo de analgesia legal. Então, isso é importante. Então, não adianta fazer a aplicação de 3, 4 minutos, que é tempo insuficiente para que haja uma liberação importante desses mediadores. Tá? Então, o tempo de aplicação é uma coisa importante também. Observação. O equipamento tem a necessidade de apresentar todos esses controles, para que o profissional possa calibrar a corrente, respeitando as fases inflamatórias, como também produzindo destonização muscular e analgesia. Então, eu preciso controlar, entender o porquê desses controles. Porque toda a fisiologia está embasado no desenvolvimento do equipamento. O equipamento tem que respeitar a fisiologia, para a gente poder ter respostas interessantes na evolução do seu doente. Então, não adianta um aparelho que aperta o botão e faz tudo sozinho. Isso não existe. Isso aí é uma coisa... É muito bom para existir um negócio desse, né? Você vai lá, inflamação, botão 1, não existe isso. A inflamação em que fase que ela está? Está na fase aguda, subaguda, crônica? Como é que é isso aí? Então não tem receita de bolo, não espere boas coisas, né? Então você tem que estudar mesmo, tem que entender o mecanismo, por que funciona assim, por que eu tenho que ir modificando a frequência, o AMF, o slope, a intensidade, a técnica. Então é um conjunto de pontos necessários para que você tenha um desenvolvimento interessante na sua conduta terapêutica, né? Agora, aparelho que vem pronto, olha, o cara está com tendinite, botão 5, peraí, moçada, então não precisava fazer faculdade, né? Não precisa estudar. Botão 1, toda tendinite é botão 1. Mas peraí, a tendinite pode estar profunda, superficial, né? Pode estar na fase aguda, subaguda, pode ser crônico. Então, a esmola é muito grande, o santo começa a desconfiar. Tá ok? Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Mais uma aulinha abertinha aí para vocês poderem levantar questionamentos e, a hora que quiser, estou inteira à disposição para responder suas perguntas ou no WhatsApp ou no nosso site, que é www.nelsonfuirini.com.br. Fique à vontade
tá? Um grande abraço a todos e muito obrigado.